Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu Deus, vocês não têm noção da felicidade que eu tô de estar gravando isso aqui pra vocês. Era um sonho criar um canal, só que eu sempre ficava postergando. Pra quem já me acompanha de outras redes, sabe o quanto a minha vida é cheia de coisas. Eu tô sempre tentando equilibrar os pratinhos. E aí chegou um momento, agora que eu comecei a treinar pra minha primeira maratona, que eu pensei, não, eu quero muito registrar isso e eu quero registrar de uma forma, digamos assim, mais profunda, com mais proximidade, com mais takes. Não quero aquela coisa rápida. Eu quero poder falar e realmente mostrar cada etapa. Eu quero que vocês se sintam treinando comigo. Então, por isso, decidi trazer o conteúdo aqui para o YouTube. Perdão se eu em algum momento pecar um pouco na edição, se o áudio não estiver tão legal, é porque realmente sou muito iniciante por aqui. Mas aqui é uma rede que eu amo, eu consumo demais o conteúdo daqui, então tô muito realizada de estar por aqui agora também. Bom, e o meu primeiro vídeo tinha que ser me apresentando para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, e para isso eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá, vou deixar não só o Instagram, mas todas as minhas redes sociais aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no conteúdo para ele se espalhar por aí. E aí abri essa caixinha lá e perguntei: o que vocês querem saber sobre mim? Então, vou fazer aqui uma introdução rápida sobre quem sou eu e depois vou responder a caixinha aqui junto com vocês. Então, vamos à minha apresentação. Eu sou a Vicky, tenho 28 anos, moro no Rio de Janeiro e sou apaixonada pelo mundo dos esportes. Então, vocês já podem saber qual que vai ser o meu conteúdo aqui principal. Mas além disso, sou casada com o Neneco, quem a gente apelidou carinhosamente lá no Instagram, né, de Neneco. E também pretendo trazer um conteúdo de relacionamento, porque a gente já tá junto há 10 anos e eu considero um relacionamento com muito amor, muito respeito, muito bem sucedido. E que mais? Além disso, comecei como criadora de conteúdo há cerca de 2 anos, super despretensiosamente, porque eu já era concursada, fiz um concurso militar, então assim, são mundos completamente diferentes, só que eu gostava tanto de correr, de compartilhar minha rotina saudável, que eu comecei a fazer isso de forma bem orgânica mesmo, no TikTok e no Instagram. E acabou que deu muito certo e hoje virou um propósito de vida pra mim. E um ponto muito importante sobre mim: todo mundo diz que eu faço tudo sorrindo, que eu tô sempre sorrindo e que isso de certa forma motiva muito quem tá assistindo. Então eu espero que isso motive vocês aqui também no YouTube. E agora, bora para as perguntas que eu separei para responder. A primeira pergunta que eu selecionei aqui é da Duda e ela quer saber qual o meu peso e qual a minha altura. Eu tenho 54 quilos e 1,63 e, gente, para eu chegar nesses 54 quilos, eu lutei, viu? Eu comecei a treinar musculação há uns 10 anos, eu tinha 40 e poucos quilos e o sonho da minha vida era ser gostosona, cavalona. Isso nunca aconteceu, porque não tem nada a ver com a minha estrutura de corpo, mas consegui ganhar aí os meus 10 quilos de massa muscular ao longo desse tempo. Hoje em dia tô super feliz, tô satisfeita. Inclusive, teve uma época que eu cheguei até a pesar um pouquinho mais, cheguei a pesar uns 58, foi o meu máximo, só que depois que eu comecei a correr, eu comecei a baixar o meu peso de novo, porque a corrida passou a ser a minha prioridade, porque eu sou muito apaixonada e quanto mais leve, realmente, mais fácil se torna correr. Agora eu vou juntar duas perguntas que meio que se complementam. A Letícia quer saber como eu escolhi a minha profissão e a Thalita quer saber em que eu sou formada, em que área é o meu mestrado, e ela diz aqui que me admira muito. Muito obrigada. Bom, eu sou formada em engenharia de produção e como eu escolhi a engenharia? Eu era uma pessoa que gostava de tudo, gente, na escola. Eu gostava de estudar, eu gostava de todas as áreas, só que eu tinha uma facilidade em exatas. O meu pai, ele é formado em duas faculdades totalmente diferentes, matemática e direito, mas eu acho que eu peguei essa sei como dizer, é realmente assim uma aptidão, não sei. Eu sempre tive uma facilidade com números, raciocínio lógico, era uma coisa que era muito a minha praia, adorava química, física, matemática. E aí eu
acabei indo pro lado da engenharia muito por conta disso. E eu tinha uma prima, na verdade tenho uma prima, que ela é engenheira de produção e ela tava super bem na profissão na época. E aí meio que eu olhei pra isso e me inspirei. E a engenharia de produção é uma engenharia bem ampla. Então foi meio que por isso que eu escolhi a engenharia de produção. Porque eu gostava bastante de exatas, mas ao mesmo tempo eu gostava das outras áreas também, sabe? Bom, daí os meus pais eram super rigorosos com estudo, tanto é que eu passei na faculdade com 17 anos de primeira, federal, porque eu tive uma vida, toda uma infância estudando bastante, muito graças a eles. E aí, quando eu tava terminando a faculdade, eu estagiei numa multinacional e assim, eu gostei bastante da experiência de trabalho, só que o CLT não me agradava em alguns aspectos. E depois eu posso fazer um outro vídeo sobre isso se vocês quiserem, explicando em detalhes, mas eu acho que vocês já imaginam o que que é, né? Em relação à jornada, em relação à instabilidade. E aí eu já sabia que eu não queria o CLT pra minha vida. E aí eu comecei a pensar, cara, o que que eu vou fazer da vida? E aí eu fiquei entre empreender ou então estudar para um concurso público. E nisso eu já comecei a olhar quais concursos eu poderia estudar e achei os concursos militares em geral. Foi primeiro assim, eu não mirei nenhum. Eu comecei a olhar que haviam concursos para engenheiros formados e aí eu vi que haviam concursos temporários que você poderia entrar em alguma força armada temporariamente, trabalhar por até 8 anos e depois ser desligado, ou então você poderia ser de carreira. Então, além da sua carreira técnica, você teria carreira militar e aposentadoria integral ao final do serviço, né? Ao final do tempo de serviço. E aí foi nesse caminho que eu fui. No início eu comecei estudando para Marinha, aí veio a pandemia, no meio do caminho abriu um concurso do IME, e aí foi esse concurso que eu fiz e passei de primeira, graças a Deus, gente. Eu estudava muito. Depois eu também posso trazer um vídeo sobre isso, sobre como foi esse meu período de estudo, mas basicamente eu vivia para estudar, eu me desliguei de todas as redes sociais, a minha vida era estudar. Esse concurso tinha uma vaga para o Brasil todo, para engenharia de produção, e graças a Deus eu fui a escolhida, né? Que assim, não foi nada de escolha, foi raça mesmo. Mas é isso. Depois eu posso trazer um outro vídeo falando sobre isso a fundo, porque tem muita coisa pra falar. Bom, mas aí voltando à pergunta, entrei na força, comecei a trabalhar e é meio que inerente à minha carreira, como é uma carreira técnica, em algum momento sair para mestrado e doutorado. Então agora eu fui licenciada para o mestrado. Na verdade, eu nem sei se é licenciada a palavra, porque o que eles fazem é transferem você para outra unidade, no caso me transferiram pro IME de volta, né? Então, assim que eu passei no concurso, eu fiquei 1 ano no IME, depois me transferiram para outra unidade para trabalhar, e aí agora eu retornei ao IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, que é quem gere os cursos de mestrado, doutorado, graduação dos militares aqui no Rio de Janeiro. E tô na PUC fazendo mestrado, que também é engenharia de produção na área de gestão de operações. Ainda não sei qual vai ser o foco da minha dissertação. Na verdade, eu tenho uma noção, mas enfim, ainda tô discutindo com o meu futuro orientador. E é isso, acho que eu respondi tudo, né? Bom, próxima pergunta. A Fernanda quer saber como eu comecei na internet e a Amanda quer saber se eu pretendo um dia trabalhar somente com a internet. Eu comecei na internet há uns 2 anos, um pouco menos que 2 anos, fazendo vídeo de rotina. Foi bem quando eu comecei a me interessar mais pela corrida. E aí eu fazia vídeo da minha rotina, de receitinha, correndo. E começou a dar certo. Eu comecei pelo TikTok. Aí a galera do TikTok tentou começar a me seguir no Instagram. Meu Instagram era fechado de seguidores. Eu tinha realmente as pessoas conhecidas, tipo 700, 800 pessoas. Aí elas começaram a tentar me seguir no Instagram e por isso eu acabei abrindo meu Instagram e levando conteúdo pra lá. No início eu tinha muita vergonha, por isso que eu comecei pelo TikTok, porque eu não conhecia ninguém no TikTok, eu não tinha amigo, não tinha familiar no TikTok. Mas com o passar do tempo eu vi que isso era besteira da minha cabeça e aí comecei a criar os conteúdos para o Instagram também e foi maravilhoso, gente, virou tipo um propósito de vida. Eu
amo criar conteúdo, sou muito feliz mesmo e é muito gratificante, sabe? Eu recebo tanta mensagem maravilhosa diariamente que, cara, às vezes eu tô pra baixo e aí eu abro o meu direct e eu fico de bem com a vida de novo, sabe? É muito louco. E se eu pretendo algum dia trabalhar só com a internet? Não sei. Sim, seria um sonho, sim, não vou mentir. Como eu falei pra vocês, eu amo muito isso daqui. Mas, gente, eu penso muito no futuro, sabe? Eu acho ainda tudo muito instável. Então, por hora, eu faço o meu melhor pra equilibrar os pratinhos, até porque eu sei o quanto foi difícil passar no concurso, eu sei o quanto eu me esforcei durante toda uma vida. Então, por isso, por enquanto, eu pretendo me esforçar ao máximo para entregar o meu melhor em ambos. E aí o tempo dirá, sabe? Eu confio muito em Deus. Eu acho que as respostas vão vindo até nós. A gente vai fazendo a nossa parte, vai dando o nosso melhor e Deus vai nos ajudando, pega na nossa mão e nos ajuda a trilhar o melhor caminho. E o último tema que eu separei para falar com vocês é sobre o meu relacionamento. A gente tá junto há 10 anos. E a Marcela me perguntou como que eu e o Neneco a gente se conheceu. A Karina me perguntou há quanto tempo a gente mora junto. E teve uma outra aqui que eu separei, a da Luana. Ela me pede pra contar como foi o nosso primeiro encontro e como a gente lidou com o namoro à distância. Bom, a gente mora junto há 4 anos e a gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento. Vocês acreditam? Numa época que eu tava assim, zero confiante no amor. Eu tinha passado por um relacionamento de 3 anos super traumático e aí eu tava meio tipo, sabe? E aí conheci ele no meio disso tudo. Na época ele morava em Salvador, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, mas a família dele era de Vila Velha, ou seja, bem pertinho de Vitória. Pouco tempo depois ele veio morar em Vila Velha, então a gente ficou próximo e aí o nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais, começamos a namorar. E quando a gente tinha mais ou menos uns 5 anos, 4 anos de namoro, ele se mudou pra Macaé pra trabalhar lá. Inclusive tinham me perguntado aqui na caixinha com que o Neneco trabalha. Ele é engenheiro de petróleo. E ainda faltava mais ou menos, acho que 1 ano e meio pra eu terminar a faculdade. Então a gente ficou todo esse tempo namorando à distância. E, gente, era tenso, porque eu acordava cedinho pra malhar. Eu acordava tipo 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã tava na academia, 8 horas da manhã tava no estágio, estagiava de 8 às 3, 4 horas da tarde tava na faculdade e tinha aula de 4 às 10. Na sexta-feira, 10 horas da noite, eu ia direto pra rodoviária, pegava um ônibus e ia até Macaé. Chegava em Macaé 3, 4 horas da manhã e o Neneco tava sempre na estação do ônibus lá na rodoviária me esperando. Era a coisa mais fofa, por isso que eu sempre fiz tudo com muito gosto, porque ele sempre se mostrou com muita vontade de estar comigo, sabe? E eu acho que o contrário também é verdade. Então ele sempre fez, ele sempre teve muito gosto de estar comigo, porque eu sempre demonstrei muito que eu queria estar com ele. Então eu acho que foi isso que, inclusive, salvou o nosso namoro à distância. A gente nunca ficou um final de semana sem se ver. A gente fazia de tudo, nem que fosse pra passar um dia junto. Assim, se eu tivesse que pegar estrada, enfim, fazer o que fosse, eu podia estudar no ônibus, eu podia, sei lá, eu podia estar passando mal, eu podia estar com febre, que eu dava um jeito de pegar o ônibus e ver ele, e é a mesma coisa ele comigo, sabe? Então, não foi fácil namorar à distância, mas a gente deu um jeito. E aí, eu acho que uma coisa que ajudou é que a gente sabia que tinha hora pra acabar esse namoro à distância, sabe? Então a gente decidiu de forma conjunta que assim que eu terminasse a faculdade, eu iria pra Macaé pra morar com ele. E aí foi nessa que eu comecei a estudar pra concurso, fui pra lá morar com ele, eu não conhecia absolutamente ninguém em Macaé, eu ficava o dia todo sozinha em casa, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada lá, só estudava. E foi assim por quase 2 anos.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Separei os principais temas relacionados à minha vida para responder para vocês. Sejam muito bem-vindos a esse canal. E eu abri uma outra caixinha de perguntas só sobre corrida, esportes em geral. E no próximo vídeo eu vou responder só sobre esse tema, porque aí tem assunto até dizer chega. Um beijo e até o próximo vídeo.